Tem gente que já gastou mais dinheiro com fermentador pressurizado comprando cerveja e acha que pobre. Ou geralmente quem tem era rico, né? Depois que comprou ficou pobre. Falando das fases da fermentação, eu consigo contextualizar mais algumas coisinhas. Bom, a fase lag, que eu chamo de fase adaptativa ou fase de adaptação, a fase exponencial, de crescimento exponencial, a fase estacionária e a fase de declínio ou de morte celular, tá? Essas 4 fases estão... Qual que é a relação e por que eu quero que vocês pensem um pouco sobre elas? O que acontece, né? Basicamente, essas 4 fases estão falando da quantidade de células que a gente tem no mosto. Então, bom, a gente vai adicionar uma quantidade de células no nosso mosto, obviamente, na hora que a gente for fazer a fermentação. E a primeira etapa, qual que é? A fase lag, ou seja, a fase de adaptação. O que vai acontecer? Aquele monte de levedura que a gente já adicionou, vai olhar para aquele monte de açúcar e vai começar a se preparar para metabolizar ele. Tá? Então, vou botar aqui, ó. Aqui embaixo tem um espacinho ainda, dá pra gente trabalhar aqui. Vamos pensar que isso aqui são os açúcares, tá? Vou colocar eles assim, são menorzinhos. E aqui eu tenho um monte de açúcar, ok? Beleza, aqui tem o açúcar. E aqui a gente vou representar dessa forma aqui, como um pouquinho maior que os açúcares, obviamente, as leveduras, tá? Claro que tem muito mais que isso, mas só pra gente ver se a gente fosse pensar em proporção, né? Obviamente tem muito mais açúcar que leveduras. E quando eu boto essas leveduras nesse meio, né, que é o meu mosto, começa essa fase lag, essa fase de adaptação, a fase adaptativa, que é as leveduras começarem a usar o seu aparato biomolecular falando e começar a detectar o ambiente. Por isso que a gente chama de adaptação. Ela começa a detectar o ambiente e saber exatamente o que ela vai fazer. Aqui elas começam a se preparar, por exemplo, de acordo com a concentração que tem de açúcar e tal, como que elas vão fazer esse processo. Aqui, obviamente, tem várias outras coisas, não tem só açúcar e levedura. Aqui a gente tem nutrientes, aqui a gente tem oxigênio, aqui a gente tem zinco, aqui a gente tem vários outros metais, nutrientes e etc., que vão ser assimilados pelas leveduras para fazer todo esse processo. Então, aqui as leveduras estão se preparando para esse processo. Geram alguns compostos nas rotas, nas vias metabólicas que elas têm ali, mas principalmente depois dessa fase lag, depois dessa adaptação, depois que ela se prepara para o que vai acontecer, vem o que a gente chama de fase exponencial. Por que é exponencial, ou de crescimento exponencial? Porque a gente aumenta muito a quantidade de células no mosto, ou seja, essas leveduras aqui se multiplicam, né? Então elas começam a se dividir e se multiplicar, e se separar. Então esse número de células vai ficar 3, 4 vezes maior do que eu tinha antes. E essa multiplicação, essa divisão, ela é variável, depende. Alguns fatores vão determinar como que vai ser essa multiplicação, tá? E aqui entra um ponto fundamental para a gente falar sobre a pressão, sobre como a pressão é independente, né, ou vai influenciar isso aqui. Então, de acordo com a quantidade de açúcar e de acordo com a quantidade de células que a gente vai ter um padrão de multiplicação, além de outros fatores. Feito isso, aconteceu essa conversão dos açúcares, né? A gente teve essa conversão aqui, ó, que eu falei para vocês, de açúcar gerando álcool, CO2 e alguns subprodutos, alguns que a gente fala bastante disso, dos off-flavors, que são consumidos principalmente na fase estacionária, na fase de maturação. Depois que acabam os açúcares, depois que não tem mais consumo de açúcar, começa a ter consumo de subprodutos. E na fase de declínio, ou morte celular, ou floculação, as células começam a flocular e decantar e saem do mosto. Por isso que a gente vê aquele padrão de gráfico, eu vou desenhar por cima aqui, mas se a gente fosse pegar assim, a gente teria esse gráfico aqui, né? Crescimento, estacionária e declínio. Ou seja, eu tenho as células que eu adiciono, elas ficam aqui na fase lag, depois aumenta muito a quantidade, porque elas se multiplicam, depois elas param de se multiplicar e só estão consumindo subprodutos, que é a fase estacionária, e depois elas começam a decantar, flocular, morrer e diminuir a quantidade que está dissolvida. Então, essa é dissolvida não, né? Em suspensão no líquido. Então, essa seria um perfil
de células no mosto que está em processo de fermentação. Mas a grande sacada aqui é o seguinte: açúcar disponível, leveduras detectam ele, se preparam para metabolizar e se multiplicam para fermentar esse açúcar. Guardem isso. Isso é importante vocês terem e pegarem até aqui. Fala, cervejeiro, beleza? Se você gostou desse vídeo, fica sabendo que ele é só um pedacinho de uma das lives que eu apresentei na terça-feira aqui no canal do YouTube. Então, se você quer ter mais conteúdos como esse, quer participar das nossas lives toda terça-feira, 19h30, aulas ao vivo completas para você curtir e aprender mais sobre cerveja e melhorar cada vez mais a sua produção. Já curte esse vídeo se você gostou e, claro, se inscreve no nosso canal toda terça-feira, 19h30, a gente tem encontro marcado. Te espero. Valeu!